pessoas que são vegetarianas têm uma saúde melhor. Eu lhe dei 10 razões para isso, para todos os dias você saber que quando você colocar na mesa um prato vegetariano, vai ser saúde que você vai estar colocando ali na sua mesa. Vai ser saúde que vai estar ali no prato para sua família, tá? Nós hoje vamos falar de um tema muito importante. Como vai ser bom para você saber 10 razões para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana. Vegetariana pura, sem usar nenhum ingrediente de origem animal. E aí, me conta, você já é vegetariana? Admira? Gostaria de ser? Como que é a sua realidade? Estou aguardando resposta, eu estou em processo, muito bem, é uma admiradora, né? Já está fazendo aí muitos pratos que eu já ouvi você falando, né, Luciene? Já fez até tofu, uau! Já está dando aí seus primeiros passos. Quem mais aí também está em processo ou já é vegetariano? Eu já faz 12 anos que eu fiz a minha escolha. Faz 12 anos que eu sou vegetariana. E não volto não, tá? Não volto à velha vida não. Por quê? Porque eu tenho fortes razões para adotar esse regime vegetariano. A Márcia diz que é vegana. Pois é, nós comemos da mesma comida, né? A comida vegetariana estrita, não usamos nada animal. Muito bem. Quem mais? A Luciene tá aí, mas eu estou adorando aprender a fazer receitas gostosas e saudáveis. Muito bem. Muito bem. Então, hoje especialmente, a gente vai conversar sobre as razões para fazer uma comida vegetariana para nossa casa. Por que eu não vou fazer carne na hora do almoço? Por que eu não vou fazer frango, peixe, essas coisas aí na hora do almoço? Por que eu vou deixar, a carne de lado? Por que eu deixo a carne de lado? Por que eu deixo alimentos de origem animal de lado? Falando aqui hoje, voltado para a saúde. Eu hoje vou lhe dar 10 razões para você fazer isso sempre, por toda a sua vida. E só para a gente ter aqui algumas informações gerais, só para você ter uma ideia, diversos conselhos de nutrição no mundo, inclusive a OMS, eles já afirmam com segurança que qualquer pessoa, sejam crianças, gestantes, lactantes, idosos, homens e mulheres de toda a idade, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, pode com segurança adotar o regime vegetariano. Adotar o regime vegetariano estrito, inclusive. A dieta vegetariana estrita, que é a mesma dieta que uma pessoa vegana consome, né? Que é uma dieta que não usa nada de origem animal. Então, nós temos base de conselhos fortíssimos, inclusive da OMS, que nos dá essa segurança. E falando aqui de uma pesquisa do Ibope, bem recente, uma pesquisa feita em 2018, revelou que cerca de 14% da população brasileira é de vegetarianos. E é um número alto. Esse número equivale a 30 milhões de pessoas. Então,
30 milhões de pessoas no Brasil já mudaram, já comem, se alimentam de uma forma diferente. Não usam carne, não usam alimentos de animais em sua refeição. Ter uma alimentação sem nada animal não é só moda, porque parece até que virou moda, né? Essa questão da comida vegana, do veganismo, do vegetarianismo. Mas não é só moda, não é apenas uma questão ambiental. Temos sim questões ambientais fortes e importantes. Temos sim, né, questões filosóficas fortes, impactantes, importantes. Mas não é modinha, tá? Não é apenas de questão ambiental e questão filosófica, e também não é só questão religiosa. Ter uma alimentação vegetariana é uma questão de saúde. Saúde. E o que? Me fale, me responda. O que é mais importante do que a saúde? Sem saúde, quem você é? Sem saúde, o que você faz? Lembra que ao perder a saúde, a gente perde a vida? E há algo mais importante do que a vida? Então, a nossa alimentação está totalmente relacionada à nossa saúde. Então, falar de vegetarianismo, falar de uma comida vegetariana é uma questão muito mais profunda do que esses itens que eu mencionei para vocês. Só para vocês terem uma ideia, cientistas afirmam que atualmente 70% de todas as doenças, inclusive 1/3 dos tipos de câncer, estão relacionados à alimentação. 70% de todos os tipos de doenças, inclusive 1/3 dos tipos de câncer, estão relacionados à alimentação. Isso é forte, não? Imagina você saber que aquilo que você come está relacionado ao como o seu corpo funciona e ao surgimento ou não de enfermidades. As defesas ou não de enfermidades. É isso aí. A boa notícia que eu trago para você é a seguinte: a alimentação vegetariana restrita, especialmente uma alimentação, né, sem nada animal, ela pode ajudar na prevenção aí dessas doenças. Então, se a alimentação está relacionada a 70% das enfermidades, então a gente precisa saber que tipo de alimentação é a mais adequada, qual é a melhor forma de eu me alimentar para eu poder prevenir aí boa parte dessas enfermidades. Por isso, então, a gente vai começar a falar agora das 10 razões que eu reservei para falar para você hoje. As 10 razões para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana sem nada animal, tá? Então, vamos lá, a primeira razão. Sabe qual é? A primeira razão para você cuidar da sua saúde através da alimentação vegetariana sem usar nada animal? É uma proteção contra a doença mais temida. Essa geralmente, a que eu vou citar agora, não é a doença que mais mata no mundo, tá? Mas é a doença mais temida pelas pessoas do mundo. Quem sabe o nome dela? Quem chuta aí, qual você acha que é a doença mais temida pelas pessoas no mundo? Eu vou aguardar uma resposta. Qual você acha que é a doença que as pessoas mais temem no mundo?
Aham! Palmas para Adriângela! Isso aí, é o câncer. Isso mesmo. Muito bem, pastor Alain. É o câncer. O câncer. E sabia... Ah, Luciene, daqui a pouco a gente vai chegar nela. Mas a mais temida mesmo, eu concordo que é o câncer, tá? A Luciene, ela falou aí a que mais mata, né? Porque as doenças do coração são as doenças que mais matam. E a gente vai chegar nela também, tá? Mas vamos lá. A primeira razão para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana. A alimentação vegetariana, ela te ajuda a se proteger contra o câncer, contra vários tipos de câncer, tá? E nós temos dados da OMS, inclusive, que já relacionou em suas pesquisas o consumo de carne que está totalmente associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer nas pessoas, tá? Só para você ter uma ideia, 21% dos casos de câncer de intestino estão ligados ao consumo de carne processada vermelha. Ah, saiu realmente uma notícia, essa notícia bombástica, e muitos meios de comunicação propagaram, né, sobre essa questão do forte impacto de que os alimentos processados, de que as carnes processadas, elas estavam lá em cima como fator de risco para causar câncer. Tá? Câncer no intestino nas pessoas. E aí foi uma grande agitação, uma grande euforia, mas percebe que o consumo continua, a venda continua. E o que são essas carnes processadas? Presuntos, tá? Presuntos de todo tipo, presunto de porco, presunto de peru, presunto de tudo quanto é tipo. Salames, linguiças, de todas, de aves, de tudo quanto for jeito, tá? E aí o que acontece? Salsichas, eu tava tentando lembrar aqui da salsicha. Salsichas que são muito utilizadas, hein? Nos hot dogs da vida aí, e vendidos nas ruas e tal, de uma forma abrangente. Essas carnes processadas, elas são muito disseminadas, elas são vendidas de forma barata, inclusive, e são altamente consumidas. E a OMS já sinalizou que ela foi colocada na lista do grupo 1 de carcinogênicos. Sabe quem está na lista dos carcinogênicos? Estão o tabaco, o amianto e a fumaça de diesel. Coisas que são proibidas o consumo, a ingestão. Então, esse tipo de alimento deveria ser proibido, porque podem mesmo causar câncer. Isso é muito sério. Uma revisão de estudos provida deixa eu ler aqui, pelo IARC. IARC é a sigla para Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer. A IARC, ela é uma agência da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Essa IARC, ela proveu uma revisão de estudos que concluiu que o consumo de uma porção de 50 gramas por dia de carne processada aumenta o risco de câncer coloretal, que é o câncer de intestino, em 18%. Isso no dia a dia aumenta em 18%, 50 gramas. E para você ter uma ideia, uma salsicha pesa 50 gramas. Então, a cada salsicha que se come, está se aumentando em 18% o risco de se contrair um câncer no
intestino. Carne processada, tá? A carne vermelha, ela está na lista, só que a carne processada, ela tem um percentual maior de risco de câncer do que a carne vermelha, mas ela também está aí relacionada a isso. Essa mesma agência, ela colocou o consumo excessivo de carnes processadas como aí no grupo 1, e entre os cânceres mais frequentes associados à carne, aparece o câncer do intestino e, em quantidade menor, o câncer do pâncreas, da próstata e da próstata, tá? Essas aqui são algumas informações. Se a gente fosse fazer uma busca mais profunda, a gente ia encontrar muita informação mesmo, tá? Então, só pra gente lembrar, ó, gente, 21% dos casos de câncer do intestino estão ligados ao consumo de carne processada. Então, se você não quer estar dentro dessas estimativas aí, fica fora do consumo. Segunda razão para você cuidar da sua saúde com alimentação vegetariana. Então, ó, a Luciene colocou logo ali, né, que uma das doenças mais temidas pelo ser humano não é só o câncer, é também o quê? O AVC. Vamos falar aqui até de um modo geral, são as doenças cardiovasculares, né? São as doenças cardíacas. E essas são as doenças que mais matam no mundo. E as maiores causas dessas doenças estão relacionadas à alimentação. E para resumo de conversa, a alimentação vegetariana, ela previne muito essas doenças do coração, tá? Só para vocês terem uma noção, né? O que acontece? Os alimentos de origem vegetal, de origem animal, eles possuem uma gordura saturadíssima, tá? Então, como a gordura é muito saturada, eles são fortes em gordura saturada, vai comendo, o que acontece? Chega a entupir as veias, né? E é esse processo aí que a gente chega ao AVC, né? Então, um dos principais fatores para o aumento do colesterol ruim é essa ingestão alta de alimentos cárneos que são ricos em gorduras saturadas. Quando nós vegetarianos não corremos esse risco. Por quê? Por que não corremos esse risco? Porque tudo o que nós consumimos provém da terra. E na terra a gente não tem gordura saturada. Até o abacate, né, que é um alimento fortíssimo, rico ali em gordura, o abacate contém o colesterol bom, contém o colesterol que vai, na verdade, somar, nos ajudar aqui dentro desse organismo. Enquanto o colesterol que vem da carne é o colesterol ruim que vai prover aí o que está acontecendo, né? A gente vive numa sociedade que é carnívora em maior parte, por isso a doença que mais mata hoje no mundo são as doenças do coração. Porque ali o consumo é alto nessa parte aí de... Tem alguns comentários por aqui, gente. Oi, vocês que estão chegando. Já vai ficando para trás, né? Ó, eu estou falando aqui da segunda razão para cuidarmos, para você, né, na verdade, cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana. A primeira razão que eu falei foi porque uma alimentação vegetariana nos ajuda a proteger contra a doença mais temida pelas pessoas, que é o câncer. A segunda razão é
Porque ela ajuda a nos proteger contra a doença que mais mata no mundo, que são as doenças do coração, que são as doenças cardiovasculares. E a razão principal está relacionada aí ao que eu acabei de mencionar, né? A gente não tem gordura saturada, a gente não tem gordura ruim no cardápio vegetariano, na nossa alimentação vegetariana, tá? Então, vários estudos concluíram que os vegetarianos que realmente adotam ali a alimentação vegetariana direitinho, né? Porque tem os parâmetros, né, gente? Não é só deixar de comer carne. É ingerir uma grande quantidade de verduras, é colocar fibras, é ingerir cereais integrais, grãos, alimentação bonita, completa, como a gente conversa com vocês. Então, ó, estudos já concluíram que vegetarianos têm um coração mais saudável. Coisa boa! Quer ter um coração mais saudável? E eu falo isso para vocês, ó. Certa vez, eu estava mostrando o meu exame para um médico que me solicitou. E quando ele olhou os resultados do meu exame, ele ficou impressionado. Ele falou: parabéns, os resultados estão ótimos. Por quê? Como médico, ele estava acostumado a ver níveis altíssimos de colesterol ruim. Ele estava acostumado a ver, na verdade, exames que retratavam uma realidade diferente. Mas, como a minha alimentação é vegetariana pura, estrita, eu como os melhores alimentos que estão disponíveis aí na terra pra gente. Então eu coloco no meu corpo o que vai deixar o meu sangue bom, o que vai deixar o meu sangue circular com tranquilidade, o que não vai deixar minhas veias entupirem. Então, as chances de vegetariano realmente se hospitalizar e até morrer por doenças do coração são baixíssimas. Temos aqui alguns estudos, eu deixei registrado aqui para compartilhar com vocês e eu vou informar o seguinte. Olha só, foram feitos alguns estudos, tá, por uma pesquisadora francesa e ela chegou à seguinte conclusão: os vegetarianos, de uma maneira geral, eles têm uma pressão arterial e níveis de colesterol no sangue mais baixo do que as pessoas que comem carne, tá? Os vegetarianos têm uma chance 28% menor de desenvolver alguma doença cardiovascular e 32% mais baixa de hospitalização. Coisa boa, gente. Não, olha, quem é que gosta de hospital? Eu não gosto, hein? Ó, aqui a família toda tá assistindo. Ah, que bom, hein? É pra família mesmo, porque é pra família ficar saudável, é pra família viver bem, é pra família desfrutar de saúde. E eu tava falando aqui de hospital e eu tava me lembrando o seguinte, olha, existem algumas coisas que por outros fatores, por poluição, por genética e tal, às vezes a gente não tem como evitar. E às vezes a gente vai parar no hospital, às vezes a gente tem que ir. Mas, gente, hospital, ninguém gosta, né? Então, se quer reduzir a sua necessidade de ir para o hospital, tá aí mais uma razão para você ter uma alimentação vegetariana. Ó, esse estudo comprovou. 32% vegetarianos têm 32% mais baixa, tem a chance mais baixa de hospitalização ou de morrer por doenças cardiovasculares, tá? Se você perder uma parte, futuramente eu devo disponibilizar esse conteúdo lá no YouTube, viu? Então, olha só, é muita coisa,
tá? É muita coisa. É prevenção da doença que mais mata, tá? Simplesmente. Vamos agora falar uma informação do Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Se você ainda não sabe, o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, ele é a principal referência de políticas públicas no Brasil, tá? Em relação à alimentação. E o novo guia, que não é tão novo assim, mas é o último, ele deu uma ênfase muito importante à alimentação sem carne, sabe? Deixando ali, porque como eu iniciei a nosso bate-papo, a OMS e outros grandes departamentos da nutrição, eles já deixaram claros e definidos e disseram que é seguro qualquer pessoa aderir a uma dieta vegetariana estrita, sem usar nada de origem animal. E esse guia alimentar, que é o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, ele também afirma que alimentos de origem... Olha só a afirmação que ele faz em relação aos alimentos de origem animal. Ó, alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, chamadas gorduras saturadas. Características que podem favorecer o risco de obesidade, doenças do coração e outras doenças crônicas. Então, até mesmo o nosso guia alimentar, que eu já citei para vocês, né, nos dá segurança do uso e até demonstra ali cardápios. Eu já tive a oportunidade de ler esse guia, de ver ali alguns cardápios vegetarianos, mostrando ali como substituir a carne e tal. Esse guia, ele menciona, né, sobre o risco que o consumo de carne traz para aquisição dessas doenças do coração. Então, gente, são muitos dados relevantes sobre essa questão. Para encerrar esse tópico 2, né, essa segunda razão, que é que nos ajuda a prevenir as doenças do coração, de acordo com uma outra pesquisa americana da Universidade Johns Hopkins, viver sem carne reduz o risco de morte prematura por qualquer causa em 25%. Coisa séria, hein? Coisa importante. Então, ó, já falei, a primeira razão ajuda a prevenir vários tipos de câncer. Segunda razão, ajuda a prevenir doenças do coração. Vegetarianos têm um coração mais saudável. E agora vamos para a terceira razão para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana sem nada animal. Sabe qual é? Essa alimentação diminui o risco de diabetes tipo 2, tá? Um estudo publicado recentemente no jornal americano descobriu que uma pessoa tem uma chance em cada 3 de desenvolver diabetes tipo 2 ao optar por carne vermelha. Isso é sério, hein? E outro estudo da Universidade de Harvard descobriu que uma porção diária de 100 gramas de carne vermelha não processada aumentou o risco de diabetes tipo 2 em 19%. 100 gramas de carne vermelha, aqui a gente está falando da carne vermelha não processada, dessa mais comumente utilizada,
pelas pessoas de um modo geral e que alguns até dizem que pode comer de modo moderado e tal. A gente tem que ter até cuidado com essa questão do modo moderado, né? Ter atenção, porque os riscos estão aí. A gente não tem como falar de todos os riscos em uma live de 30 minutos, né? Mas alguns dados a gente pode aqui compartilhar. Então, olha só, uma porção diária de 50 gramas de carne processada aumentou o risco em 51%. Então, lembra do primeiro estudo que eu mencionei, que a própria OMS divulgou, de que a carne processada ela estava no grupo 1 de risco, na lista, né, de risco do grupo 1. Vocês estão falando aí, eu estou mencionando cá, hein? Vamos deixar de comer a carne vermelha. É a melhor escolha, tá? Hoje a gente está aqui, ó. Hoje no Vida e Saúde falou sobre a alimentação dos diabetes. Pois é. Então, ó, a alimentação vegetariana diminui o risco de diabetes tipo 2. E a alimentação com carne vermelha, ela potencializa a chance de desenvolver diabetes do tipo 2. E a carne processada aumenta 51% a chance de desenvolver diabetes tipo 2. E aí a doença surge em alguém da família ou surge em você e você não sabe a razão. As razões estão aí, elas estão sendo pesquisadas, né? E você tem a chance hoje de conhecer, de ouvir algumas informações e a partir daí tomar algumas decisões para você, para sua família, para o seu benefício, para cuidar desse bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde, né? Então, ó, vamos falar agora da quarta razão. Quarta razão para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana. Sabe qual é? Ela diminui o risco de obesidade. É bem verdade que se você adotar uma alimentação vegetariana desbalanceada, desorganizada, sem orientação, pode ser que você vá tender a exceder nos carboidratos. E aí, por favor, né? Você pode até em algum momento já ter visto alguma pessoa que se diz vegetariana e está acima do peso. Você precisa, na verdade, provavelmente essa pessoa não está dentro dos padrões corretos do vegetarianismo. Por isso que é importante você saber qual caminho trilhar, você saber por onde andar. Andar com quem já sabe, né? Trilhar com quem já sabe. Claro que ter uma orientação de uma nutricionista sempre é bem-vindo, ou de um nutricionista, né? Sempre é bem-vindo. Mas a alimentação vegetariana, ela diminui o risco de obesidade. De um modo geral, a própria revista Veja publicou, né? Vegetarianos são mais magros, tá? Eles são mais magros, independentemente da ingestão calórica. Foi feita até uma pesquisa na Universidade de Loma Linda com vegetarianos, semi-vegetarianos, vegetarianos estritos e não vegetarianos. E mesmo comparando ali até a mesma ingestão calórica que essas pessoas tinham, as pessoas, os não vegetarianos e os semi-vegetarianos, eles apresentavam maior índice de calorias do que as pessoas que eram ali que usavam um regime vegetariano mais estrito, tá? Então, se você quer evitar aí a obesidade, diminuir o risco de obesidade e até emagrecer, considere o vegetarianismo, considere a alimentação vegetariana estrita, considere aí mudar os seus hábitos alimentares, ok? Quinta razão para você cuidar da sua saúde com a alimentação vegetariana. Sabe qual que é?
ela aumenta a sua imunidade. Isso mesmo. Tudo o que a gente precisa, todas as vitaminas, todos os minerais, né? Tudo que a gente precisa que fortalece o nosso corpo, que fortalece o nosso sistema imune, está no reino vegetal. Tudo. É um mito o que muita gente propaga por aí, ou quer alarmar, ou quer colocar medo, ou o que for, dizendo que ser vegetariano que um vegetariano é fraco em ferro, é fraco em cálcio, que um vegetariano estrito não é fraco em proteínas, ou coisa do tipo. É tudo mito. Por quê? Porque tem como você ter todos esses nutrientes, sim, no reino vegetal. O que você precisa é saber onde encontrar, como encontrar, tá? Deixa eu ver aqui. Aconteceu comigo. Parei com os alimentos cárneos, mas ingeri muitos carboidratos por não saber balancear a alimentação. Fui a uma Nutri, ela me ajudou a fazer um cardápio mais balanceado. É isso mesmo. Não adianta mudar a alimentação, parar de comer carne e aí virar uma bagunça, você ficar perdida, olha, vai ser um horror, tá? Em vez de ajudar, vai piorar. Então, o que é que você precisa fazer? Você já sabe que o caminho melhor para a sua saúde é a alimentação vegetariana. Eu tô te dando razões aqui. Eu tô te apresentando estatística de órgãos grandes que têm pesquisado em relação a doenças sérias que uma alimentação vegetariana pode ajudar a prevenir. Só que é um mundo novo. A nossa sociedade ela não está preparada totalmente para o vegetarianismo. Você precisa aprender. Então, você vai ter que desconstruir algo que você cresceu talvez, né, fazendo e que agora é algo novo. Você não pode achar que você já sabe. Você vai precisar aprender. E para isso, nesse caso da Lígia, né, que bom, Lígia, que você procurou uma nutricionista, que você não desistiu, porque eu já ouvi muitas pessoas que desistiram, sabe? Que acharam, não, o vegetarianismo não é para mim, não deu certo, e não deu certo porque começou errado. Né? Então, a questão não é o vegetarianismo, o problema não era o vegetarianismo, o problema era a falta de entendimento, a falta de experiência, né? O começo que ainda não era daquela forma, mas que bom que você encontrou a forma. E a forma é essa mesmo, é aprender o caminho, saber o que comer, o que colocar, né? Tem que pesquisar, tem que saber. Então, o vegetarianismo, a alimentação vegetariana, ela aumenta a imunidade. Porque, como eu falei, tem tudo que a gente precisa no reino vegetal. E com uma qualidade superior à do reino animal. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, antes de ser vegetariana, eu não conhecia alimentos poderosos e maravilhosos como a quinoa, como o grão de bico. Sim, por quê? Porque a alimentação que eu conheci era uma alimentação simples de arroz branco, feijão, alguns legumes, claro, né? Porque os legumes são notórios, verduras e carnes, peixes, frangos, isso daí. Mas o reino vegetal, ele tá sim de opções proteicas fortíssimas. Você sabia que todos os vegetais verdes escuros, eles são riquíssimos em ferro e em proteína? São, tá? Você tem ali espinafre, couve, todos eles são ricos em proteínas e ferro também. E a gente precisa consumir. E aí tem uma combinação ideal para a gente também adquirir o cálcio. Então, tudo isso a gente pode aprender e saber como fazer na nossa casa, tá? São coisas que, inclusive, eu trago para minhas aulas, são coisas que eu trago para o curso que eu desenvolvo. Por quê? Porque eu quero que as famílias sejam famílias sólidas, que cuidem da saúde, que façam isso com conhecimento. Porque o dia que eu tomei a decisão de ser vegetariana,
foi especialmente para cuidar da minha saúde e da saúde da minha família. E nisso eu não volto mais. Nada, tá? Nada consegue me voltar a essa ideia. Por quê? Porque a coisa mais importante da minha vida é a minha saúde. E eu quero cuidar dela para sempre, né? Então, olha só, aumenta a imunidade. Vamos então para a sexta razão para nós, para você, eu falo nós, né? Mas pense agora em você e sua família. Para você e sua família cuidar da saúde aí, através de uma alimentação vegetariana. Antes de falar da sexta razão, deixa eu ler esse comentário aqui que é interessante, ó. Agora estou até perdendo peso de forma saudável. É isso mesmo que acontece, Lígia. Que bom que você percebeu, hein? Deu aquela equilibrada no carboidrato, né? Balanceou esse prato e agora até perdendo peso está. Porque, ó, é bom até, gente, ter uma consulta com a nutricionista. Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade de quantidade de alimentação, inclusive. E é só em uma consulta individual com o nutricionista que a gente vai conseguir saber qual é a quantidade de comida que eu necessito, conforme o meu peso, conforme minha altura, tudo direitinho, tá? Então é muito importante isso daí. E aí, toda vez que a gente excede, tudo excede. Não basta ser o alimento certo, precisa também ser na quantidade certa, tá? Vamos para a sexta razão? Sexta razão, evita a constipação e distúrbio intestinal. A alimentação vegetariana, sem carne, sem nada animal, ela evita a constipação, prisão de ventre. Ó, que coisa que incomoda muita gente, hein? Que coisa que incomoda muita gente. E, só para você ter uma ideia, a carne vermelha, ela leva cerca de 90 horas para ser digerida. E pior é quando ela não começa a digestão na boca. Porque tem muita gente que não mastiga adequadamente. E aí a digestão ela não começa na boca e piora ainda mais lá no estômago, né? Até concluir todo o processo. Então ela demora muito tempo para ser digerida. E isso também ocasiona constipação, prisão de ventre, também ajuda, tá? E a dieta vegetariana, estudos foram feitos e ela podem sim proteger vários distúrbios do intestino, inclusive aí a comum prisão de ventre. Por quê? Especialmente porque a alimentação vegetariana, ela deve ser, né? Ela é muito rica em fibras. Muito rica em fibras. Não só dos legumes, das verduras, mas também dos cereais integrais. E existem aí alguns alimentos, não é só a carne que é para ser tirada do cardápio, tá? Existem alguns alimentos aí refinados que precisam também ser retirados do cardápio. Uma dieta vegetariana que se preze, ela não coloca arroz branco no cardápio, ela não coloca ali alimentos, né, ultraprocessados no cardápio. Ela valoriza os alimentos integrais, ela valoriza sempre a ingestão de fibras, né? Muito importante. Vamos então aí para a sétima razão para você cuidar da sua saúde através da alimentação vegetariana. Ó, a alimentação vegetariana, ela aumenta a defesa contra a doença de Alzheimer. Estudos foram feitos e foi revelado que as dietas ligadas a um risco mais alto da doença de Alzheimer incluía
o alto consumo de laticínios com alto teor de gordura, como leite integral, iogurte integral, nata, sorvetes e queijo, carne vermelha de bovinos, porco e carneiro, vísceras, manteiga e, vou te contar, eu já comi muita manteiga na minha vida. E eu cresci com uma família, né, que amava também a manteiga pura, a manteiga verdadeira, né? Mas essa mesma manteiga pura, essa mesma manteiga verdadeira é a mais venenosa que tem. E olha aí, né? Um dos fatores que ela está ligada é até ao mal de Alzheimer lá no futuro. Então você passa uma vida se alimentando mal e mais adiante você pode aí ocasionar um mal terrível para o seu corpo. Por outro lado, as pessoas que adotaram nessa pesquisa uma dieta vegetariana reduziram o risco de desenvolver o Alzheimer em 38%. E essa dieta vegetariana, ela era rica em frutas e verduras. Então a gente precisa se lembrar muito disso, gente. Os crus, eles são muito importantes. Eu sei que nós somos tendenciosos aos assados, aos cozidos, aos processados, mas nós precisamos do cru. E a melhor forma da gente fazer isso é ir reformando o nosso paladar. É incluir ali no nosso cardápio, planejar, como eu sempre digo, como eu ensino para vocês, e comer, né? Planejar, fazer e comer. E ali a gente vai criando o hábito. Vamos para a oitava? Já estamos chegando ao final, né? A oitava razão para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana é que ela ajuda a diminuir a pressão arterial. E está relacionada, é claro, à segunda razão que a gente falou das doenças cardiovasculares, né? Uma revisão de estudos, tá? De 39 estudos lá no Japão, feita pelo Departamento de Medicina lá no Japão, ela mostrou que um menu sem carne protege contra o infarto e o AVC. Então, só para ressaltar, na verdade, aqui esse ponto. E o principal motivo está no que a dieta vegetariana ela é rica em proteínas vegetais e baixa em sódio. E esses fatores, eles são fatores que tendem a baixar a pressão arterial. Então, você que tem problema de pressão, tem casos na família, que pode ser até questão hereditária, eu mesmo tenho questões fortes hereditárias. Como eu adoto o regime vegetariano, para mim isso já é uma proteção, né? Porque o regime vegetariano, ele já me traz aí alguns fatores protetores para o desenvolvimento aí de pressão alta e AVC, essas questões. Sério, hein? Coisa forte. Então, vamos para a nona razão para você cuidar da sua saúde através da alimentação vegetariana. Ela te ajuda a ter mais energia para viver, para fazer o que você quiser. Olha aí, gorduras saturadas, frituras, carne vermelha, carne gorda, são os alimentos que mais levam tempo para serem digeridos. E quando a gente se alimenta com esse tipo de comida, dá vontade de trabalhar? Não dá. Dá vontade de sentar no sofá, de deitar, de esmorecer. Não dá vontade não tem disposição nem energia. Então, se você quiser mais energia, tem uma alimentação mais leve, tem uma alimentação mais saudável e poderosa, como a alimentação vegetariana. E eu poderia, gente, falar 1000 razões
para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana. Mas no pouco tempo que a gente tem, no pouco tempo que a gente teve hoje, deu pra gente, né, falar aqui de algumas razões. E para fechar as 10 de hoje, né, a 10ª razão é longevidade. Quem não quer viver mais? E eu vou falar uma coisa para vocês. Não basta viver mais. Todo mundo quer é viver com saúde. Já pensou você bem velhinho, mas numa cama, doente, tendo que ser cuidado por um familiar, por uma outra pessoa, né? Você velhinho, vivendo muitos anos, mas sem saúde? Aí não é bom, né? Aí muitas pessoas até preferem não estar vivo em tais condições. Mas viver mais tempo de vida e com vigor, podendo fazer o que você quer, podendo cuidar das suas coisas, podendo planejar, sonhar, viajar, se entreter, curtir a vida, né? Já viram velhinhos por aí de cabelinho branco? Se você perguntar a idade, tá ali com 80, 85, 90, mas estão caminhando, estão firmes, estão felizes, a pele tá bonita, tá falando bem, a mente tá funcionando bem. Aí você fala, assim é bom, assim eu quero viver muito. Pois é esse tipo de coisa que a longevidade é viver por mais tempo com saúde. E a alimentação vegetariana, ela promove isso também. Vários estudos já revelaram isso, inclusive um da Universidade de Loma Linda, tá? E é muito bom, né? Quem é que não quer viver muito? Todo mundo quer. E eu quero só fazer aqui algumas considerações finais para o nosso bate-papo de hoje. É fato, revisando aqui, é fato que a alimentação vegetariana, ela não pode ser feita de qualquer jeito, tá? A gente precisa fazer com orientação, a gente precisa fazer direitinho. Se vai deixar de consumir carnes, alimentos proteicos de origem animal, precisa saber quais são os de origem vegetal direitinho para colocar. Precisa saber como compor o seu prato de forma que ele fique completo. Precisa saber como se alimentar adequadamente. E aí sim vai ter todos os benefícios da alimentação vegetariana, tá? Outra coisa, eu já mencionei que aquela crença de que vegetariano é fraco, de que vegetariano é uma pessoa fraca em ferro, em cálcio, em proteínas ou coisa do tipo, é tudo mito. A gente tem as fontes seguras. A gente sabe também, se você não sabe, eu menciono agora, que é necessária a suplementação de 2 vitaminas em especial. A vitamina B12, que a gente não encontra, né, disponível no reino vegetal, mas isso é a coisa mais simples de se fazer na vida. E a vitamina D, que é uma vitamina que a gente adquire também por meio do sol, mas que uma suplementação também faz bem. Mas o que é que a gente precisa, gente? Como qualquer pessoa, com qualquer tipo de dieta, fazer exame, fazer acompanhamento, saber como é que tá ali os nossos níveis e fazer os ajustes necessários, né? Saber como se cuidar. Mas eu tô te falando o que é mais importante. Essa alimentação vai te salvar de um monte de coisas ruins, tá? De um monte de doenças degenerativas que com certeza você não quer para você nem para sua família. É fato que a alimentação vegetariana é a melhor para o ser humano, tá? E agora eu quero dar um espaço para você. Se tem alguma perguntinha, tem alguma pergunta por aí? Se tiver, usa essa caixinha aqui que a gente tem aqui, ó, da interrogação e pode mandar uma pergunta. Hoje nós falamos sobre 10 razões
para você cuidar da sua saúde através de uma alimentação vegetariana sem usar nada animal. E, resumindo elas, a primeira razão, ela nos protege contra a doença mais temida, nos protege contra o câncer. Segunda razão, ela nos protege contra a doença que mais mata no mundo, nos protege contra as doenças cardiovasculares, doenças do coração. Terceira razão, ela diminui o risco de diabetes tipo 2. Quarta razão, ela diminui o risco de obesidade e ajuda a emagrecer. Quinta razão, ela aumenta a imunidade, as defesas do corpo. Sexta razão, evita a constipação e distúrbio intestinal. Sétima razão, ela aumenta as defesas contra a doença de Alzheimer. Oitava razão, ela ajuda a diminuir a pressão arterial. Nona razão, ajuda a ter disposição e energia para viver e para fazer o que quiser. Décima razão, ela nos dá longevidade.